Muito bem-vinda a mais uma live. Para você que não me conhece, eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável. Trabalho há mais de 10 anos com pessoas idosas, aqui nas redes sociais há aproximadamente 3 anos, né? Tenho um canal no YouTube, a página no Facebook, aqui o Instagram também, os grupos, WhatsApp, Telegram. 3 anos já trabalhando, compartilhando conhecimentos sobre a população idosa, sobre os cuidadores de idosos, né? E sou especialista em gerontologia, saúde do idoso, mestre em saúde, doutoranda em bioética e saúde, sempre trabalhando aí ao longo toda a minha trajetória profissional. Os idosos estão aí nesse caminho, né, gente? Além também da minha experiência familiar, né, com meu pai, com meu sogro que já faleceu também, que residiu comigo. Então, para mim, sempre assim, é um grande prazer vir aqui e falar sobre envelhecimento humano, falar sobre saúde do idoso, falar sobre cuidados ao idoso, né? Para mim é sempre um grande prazer. Hoje o assunto que eu vou falar com vocês, na verdade eu coloquei que é o título de um livro, né? A Morte um Amanhecer, que é esse livro da psicóloga Elizabeth, aqui ó, Elizabeth Kübler-Ross, é uma psiquiatra que muitos de vocês, quem me segue há muito tempo aqui, já ouviu falar sobre ela. Ela é uma das pioneiras, né, na discussão aí de cuidados paliativos, né, de trabalho junto a pessoas que estão morrendo, né. Ela foi uma das pioneiras a fazer esse trabalho, sabe, a estar ali no leito de morte das pessoas, oferecendo apoio, né, oferecendo auxílio, ouvindo essas pessoas, e ela trouxe para todos nós, profissionais de saúde, muitas reflexões e a formação para a gente aprender a lidar com as pessoas que estão morrendo, né? Eu já falei aqui em algumas lives sobre várias questões, sobre vários livros dela, e hoje eu vou falar sobre esse livro, A Morte um Amanhecer, tá bom? Eu quero dar uma boa noite aqui para Jana no Instagram, boa noite para Clarice, boa noite para Cleuma Honorato. Cleuma, parabéns para você, Cleuma que está aniversariando hoje. Cleuma, uma das minhas primeiras seguidoras, gente, ela tá com a gente aqui no Instagram, assim, Cleuma, sou muito grata pela sua vida, saiba que você foi muito importante, é muito importante para mim, mas assim, durante toda a minha trajetória, né, eu lembro nas primeiras lives, tímida, né, com vergonha, sabe, para fazer live, e aí eu lembro muito da Cleuma, da Maria Teodora, da Glaciete, né, que eram pessoas assim, tem outras também, claro, né, gente, mas pessoas assim que me acompanhavam desde o início, que me davam força, né, que falavam, olha, seu trabalho tá me trazendo aqui contribuições, né, continua. Então a Cleuma foi uma das pessoas e continua aqui já há 3 anos comigo, né. Cleuma, parabéns, tá bom? Muita saúde para você, que Deus te abençoe, sou muito grata pela sua vida, tá bom? Boa noite, Helena também, boa noite, Lúcia Amanhã, e seja bem-vinda, Lúcia. Deixa eu ver quem mais está ao vivo com a gente aqui no Facebook, né? Não corram do assunto de hoje, é um assunto importante. Pronto, coloquei o ao vivo aqui também para ver os comentários de vocês, né? Marcilene, deixa eu ver quem mais, Lu Pereira. Gente, gratidão pela presença de todos, compartilhem a live. Essa live eu quero que seja uma live conversada, né? Que a gente vá conversando, que a gente vá trocando experiências. Certamente, muitas coisas que eu vou falar para vocês aqui, vocês já ouviram, ou já talvez não tenham ouvido teoricamente um professor falar, mas já experimentaram, né? Ou já ouviram histórias relacionadas ao que esse livro vai falar. Então, eu quero que vocês comentem, compartilhem sobre o assunto. Como eu falei, então, o livro é esse aqui, A Morte um Amanhecer. Tem algumas coisas desse livro que eu não vou trabalhar, tem muito a ver com a questão de crenças da gente também, né? Mas eu vou citar os pontos que são os mais importantes para nós, né? Enquanto cuidadores, enquanto profissionais de saúde. Você idoso também, que mora com algum outro idoso, principalmente alguém que já tem algum tipo de doença, né? E que você não sabe lidar, que tem uma doença incurável, talvez, né? É muito importante que a gente aprenda a refletir sobre a morte. A Elizabeth, como eu falei, ela tem diversos livros. O mais famoso é Sobre a Morte ou Morrer. É um livro assim, espetacular, onde ela conta histórias, né, das pessoas que... Ela trabalhou assim, com centenas de pessoas, né, no leito de morte. Então, o livro dela mais famoso é Sobre a Morte ou Morrer. Tem esse livro, A Morte um Amanhecer, que é um livro que acabou recebendo assim, algumas críticas durante o final da vida dela, porque ela veio desenvolver mais uma questão de espiritualidade. Então, ela vai falar parte da experiência, que é o que eu quero falar para vocês, de coisas que acontecem, independente da nossa crença ou não, e provavelmente vocês vão lembrar de histórias aí, e tem a parte que ela puxa mais para a questão da
de algumas crenças, algumas questões de espiritualidade, que algumas pessoas creem ou não, então não vou puxar para essa parte. Bom, eu peguei aqui 10 lições, né, 10 reflexões desse livro pra gente, tá? Boa noite, Marinete. Seja bem-vinda, tá bom? Gratidão pela sua presença. Eu peguei 10 lições, né? A primeira lição, que é uma coisa muito linda, não é uma lição, mas uma reflexão, que é uma coisa muito linda, que ela fala assim pra gente. Eu nunca vi uma metáfora mais linda para a morte, que é a que ela faz. Ela fala assim, que a morte, a nossa morte, ela é como se fosse assim, a gente saindo do casulo. A morte é como sair do casulo. Ou seja, a gente tem o nosso corpo, a gente tem a nossa alma, né? E a gente tem o casulo, que a gente está ali. Chega um momento que esse casulo, que é o nosso corpo, ele já está defeituoso, ele já está irreparável, ele já não tem condições de sobreviver, seja por um câncer, seja por uma doença, seja assim, por uma parada cardiorrespiratória, seja para o que for. Esse corpo ele já não funciona mais, já não nos cabe mais ficar nesse corpo, né? E aí ela faz essa metáfora de que a morte é a borboleta saindo do casulo, né? Que é a nossa alma, que é a nossa essência, que é o nosso ser maior saindo do casulo, para ter realmente a nossa vida em plenitude, ou seja, a morte é a gente sair dessa morada temporária, né, que é o nosso corpo físico, e a gente ir para uma casa que é muito mais bonita, né? E o que da gente que vai? A nossa essência, o nosso eu que está para além do nosso corpo físico, não é verdade? Então a morte é ali a gente saindo desse casulo, né? E a borboleta saindo para voar, que é a nossa essência, que é a nossa alma. Então eu acho muito bonita, né? Essa metáfora que ela faz da morte, faz a gente olhar assim para a morte como uma coisa muito mais bonita, né? E aí ela fala algumas coisas, que inclusive algumas eu já citei aqui para vocês, que é o seguinte, né? As pessoas, quando elas estão morrendo, elas sabem e elas sentem que elas estão morrendo. A gente tem uma ideia muito falsa, né, de que a gente vai enganar as pessoas que estão morrendo. Então, que a gente, não, você não está morrendo, não, para de falar isso, né? Como se a pessoa não sentisse, né? E na maioria das vezes a pessoa sente. Muitas vezes ela até nega, porque ela vê você, né, vê o familiar ali, vê o profissional agitado, desesperado, né, pedindo para ela não morrer. Então ela nega, se a família está ali, o filho, a filha está ali, fala, não, a senhora não vai morrer, né, a senhora vai melhorar, amanhã a senhora vai estar outra, a senhora vai ser curada, né? E essa pessoa sente que não, ela sente que a energia dela está se esvaindo, né? Ela sente que ela está realmente caminhando no processo de morte. Muitas vezes ela nega para aquela pessoa, aquele familiar, aquele profissional ali se sentir bem. Mas a maioria das vezes ela sabe que ela está morrendo. Então não adianta a gente tentar enganar, né? Não adianta a gente tentar fingir que nada está acontecendo. E muitas vezes dentro desse engano que a gente quer fazer, a gente não escuta a pessoa. E a Elizabeth, ela fala muito sobre isso, a importância da gente ouvir as pessoas que estão morrendo. Então, quando alguém, um idoso, né, ou qualquer outra pessoa, mas vou falar especificamente aqui do idoso, né, às vezes está numa fase final de alguma doença, às vezes nem está, mas ele chega para você e fala assim, olha, eu sinto que meu tempo, né, está se acabando, eu sinto que eu vou partir, eu sinto que vai chegar o meu momento da morte, né, e eu quero conversar algumas coisas com você. Escute. Porque, em geral, a nossa postura é não escutar. Não, para de falar isso, para de falar besteira, né? Falar de morte puxa a morte. Isso vai ser um problema para a gente lá na frente, porque, em geral, se a pessoa sabe que ela vai morrer, ela precisa falar alguma coisa, ela precisa tomar algumas decisões, ela precisa expor algum sentimento, alguma situação, e a gente não deixa ela falar. Só que ela vai embora. E aí, quando ela parte, né, quando ela sai do casulo, a gente fica com aquele sentimento de culpa de que a gente deveria ter escutado, né? Se vocês já tiveram experiências assim, ou se já ouviram alguém que teve uma experiência assim, comentem aqui embaixo, porque eu conheço várias histórias dessa, né? Então é muito importante assim a gente ouvir, a gente entender isso, que a pessoa, quando ela fala que ela vai morrer em geral, é porque ela sabe que ela vai morrer mesmo. Então a gente tem que ouvir o que ela tem para falar.
E um sinal muito interessante é que geralmente quando essa pessoa ela sabe que ela vai morrer e ela expressa isso, geralmente ela expressa com muita serenidade, com muita tranquilidade. A gente se agita, mas ela já entendeu que chegou o momento dela. Então ela vai agir com uma serenidade, com uma paz que talvez ela até nunca teve. E às vezes ela se recupera momentaneamente. Quem nunca ouviu essas histórias, né? Ela se recupera de uma hora para outra, fica bem, aí a família, aí foi curada, nossa. Na verdade, era aquele momento em que ela se conectou, né? E aí eu vou dizer assim, que ela se conectou, né, com o divino. Ela entendeu, né, que ela está partindo, ela aceitou a partida dela e ela começa a ter mais serenidade. Às vezes até as dores, né? Essa pessoa pode ter um câncer aí, fase final, e ela não sente as dores. Ela aceitou e parece que o corpo e a alma dela vão se desligando realmente, né? Então esse sofrimento físico ele vai indo embora. Então é muito importante a gente entender que essas pessoas sentem quando estão morrendo, a gente respeitar e a gente ouvir, né? Como a Cleima colocou aqui, eu quero chegar ainda nessa compreensão sobre a morte, né? Me trabalho para chegar nesse entendimento. É isso aí, Cleima, vamos seguindo, eu vou trazer outros vídeos sobre esse assunto, né? Vou trazer outras reflexões, né? Raquel, Flávio, que chegaram aqui também, para a gente ir alcançando esse entendimento e tirando um pouco mais a ansiedade que a gente tem diante da morte, né? Porque quando a gente diminui, né, essa ansiedade, a gente consegue ser uma melhor companhia para quem está morrendo. Então, por isso que é importante a gente tratar, né, a nossa visão, a nossa ansiedade diante da morte, para que a gente possa ser realmente boa companhia, né, boas companhias para as pessoas que estão morrendo. Às vezes a gente é ótima companhia na vida inteira. Quando chega a fase final de vida dessa pessoa, que é onde ela mais precisa de uma boa companhia, nós somos péssimas companhias, porque a gente não consegue lidar com a morte, tá? Então, isso é muito importante. Outra questão importante que ela fala é que existem, muitas vezes, as despedidas, né, dessas pessoas são despedidas improváveis. Então, a mais famosa é essa melhoria que as pessoas dão diante da morte. Então, às vezes, uma pessoa está ruim, de repente ela fica meio lúcida, de repente parece que ela está bem, de repente parece que ela tem mais energia, e aí não passa algumas horas, ela fala algumas coisas que ela tem que falar e ela morre. Então essa melhoria repentina muitas vezes é um sinal de que essa pessoa está realmente saindo do casulo. Uma outra despedida, outras duas formas de despedida improvável que acontecem muito, são os sonhos, né? Então, muitas vezes você está no hospital, né, que essa pessoa está internada, às vezes até em casa, e aí ela conta um sonho para você, de que a mãe dela, né, veio buscá-la, o pai, ou uma avó, um avô, né, de que no sonho essa mãe veio buscá-la. E muitas vezes aí no próximo dia, nas próximas horas, essa pessoa morre. Acontece muitas vezes também dessa pessoa começar a ter alucinações ali no fim da vida, né? Ela começa a ver o pai, ver a mãe, a ver as pessoas, a conversar com essas pessoas que já faleceram. Isso perturba muito o cuidador, isso perturba muito o profissional de saúde, né? Só que muitas vezes a gente vai observar e esse idoso está em paz, ele está tranquilo. Por quê? É difícil, né, até a gente explicar isso, porque a gente poderia partir para uma questão mais espiritual, que não é o que eu vou fazer agora, mas o fato é que algumas pessoas, elas se sentem buscadas, né, pelos familiares que já se foram. E aquilo traz uma certa paz para ela, mas incomoda quem está por fora. Então, por que é importante a gente saber? Que a Elizabeth, ela fez a pesquisa, como eu falei, com centenas de pessoas, e depois dela, muitos outros profissionais vieram fazendo a mesma coisa, e se percebe que as pessoas, quando elas estão morrendo, elas realmente, em geral, elas se sentem, né, partindo, saindo do casulo junto com essas pessoas que elas mais amavam. É muito comum esse tipo de relato. E aí, quando ela começa a falar que, olha, a mãe dela está vindo, a mãe dela está chegando, o pai está chegando, um filho que morreu até antes desse idoso, né, está vindo buscá-la para ir para casa. Tem muito esse relato, né? Eu vou voltar para casa, vou voltar para casa com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com meu filho. Essa alegoria, vamos dizer assim, de voltar para casa, muitas vezes representa realmente que está chegando ali o momento dessa pessoa sair do casulo, né? A Helena colocou aqui, minha mãe estava com cirurgia marcada, dias antes ela me falou informalmente que se caso ela morresse, gostaria que alguns bens ficassem com ela, né? Com a Helena. E realmente ela foi e não voltou mais. Algumas pessoas, elas sentem, sabe? Às vezes elas estão saudáveis, e elas sentem que elas vão morrer. É uma coisa assim impressionante. Assim, vocês nunca tiveram casos desses, assim, de amigos? Porque eu já tive várias situações, sabe? Da pessoa de uma forma assim,
me fugiu a palavra agora, mas ela perde alguma coisa, ela faz algum relato e aí ela vai embora, ou seja, um acidente, uma cirurgia, né, como aconteceu no caso da Helena, vários casos assim. Então é bom a gente estar atento a essas coisas que acontecem na vida e que a gente não tem muita explicação, mas o fato é que elas acontecem, né. Outra questão muito interessante também, gente, é que assim, ela traz um ensinamento muito interessante que a gente aprende. Eu falo muito isso para os alunos no treinamento SOS Alzheimer e no curso de cuidados paliativos, para a gente aprender a parar com essa mania de, eu estou vendo uma pessoa ali que está incomunicável, né? Ela não fala, ela não abre os olhos, e eu achar que ela não está ouvindo nada. A gente precisa parar com esse mito, porque assim, hoje em dia a gente não sabe, a gente sabe que alguns usuários, alguns pacientes, né, mesmo quando eles estão inconscientes, eles escutam. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque muitas pessoas, depois elas lembram muitas coisas que foram faladas. Então, por exemplo, uma pessoa fez uma cirurgia, né, teve uma parada cardiorrespiratória, voltou. Muitas vezes essa pessoa volta com algumas coisas ali que foram faladas, ela lembra de algumas coisas. E mesmo que a gente também não tenha esses relatos, né, em todas as situações, por exemplo, né, um idoso com demência, né, fase final, eu não sei até que ponto essa pessoa ouve, entende alguma coisa. Então, por que eu vou ficar falando, brigando, né? Eu já passei por várias situações assim, sabe? De perceber que o idoso estava angustiado porque a família estava ali brigando, falando coisas na frente do idoso, sabe? Ele tem demência, então ele está morrendo, então a gente pode brigar e pode falar qualquer coisa aqui. Não, a gente tem que ter muito respeito por aquela pessoa, né? Um respeito sagrado por aquela pessoa que está ali. Isso é muito comum, o profissional de saúde perder o respeito por aquela pessoa incomunicável, a família perder o respeito, sabe? Falar de assuntos difíceis, falar de qualquer jeito, simplesmente porque aquela pessoa não se comunica. Então a gente tem que ter muito cuidado. Vamos respeitar aquele ser humano que está ali. A gente não sabe até o momento que aquela pessoa está consciente, está inconsciente, está ouvindo, não está ouvindo. Então vamos ter cuidado com o que a gente fala diante das pessoas que estão morrendo, tá bom? Outra questão que ela fala aqui também, né, em relação a essa questão das pessoas, por exemplo, que estão inconscientes, né? Muitas vezes a gente arrasta o nosso desejo de pedir perdão a uma pessoa, porque a gente acha que a pessoa nunca vai morrer. E às vezes ela está ali adoecendo, piorando, a gente continua com a mesma postura, até que ela, por alguma situação, ela fica inconsciente. E aí a Elizabeth, ela fala muito isso, para a gente aproveitar a oportunidade, ainda que essa pessoa esteja inconsciente, para a gente pedir perdão. E é interessante que quando isso acontece, muitas vezes é o que faltava para esse idoso partir. Às vezes aquele idoso está numa angústia, a gente percebe aquela angústia, aquele sofrimento, aquele peso, a gente vê que assim, aquela pessoa está partindo, mas ela não parte de jeito nenhum, tem alguma coisa que está prendendo, a gente não sabe o que é. E às vezes aquele filho vem, pede perdão, sabe? Aquele irmão, aquele esposo vem, conversa, ou fala que perdoa essa pessoa, e essa pessoa descansa e vai embora. A gente que trabalha em hospital, eu tenho milhares de relatos sobre essa situação, né? A gente tinha uma usuária lá que ela estava assim, ela é 1 ano, ela é 80 e poucos anos, ela ia, voltava, ela tinha parado, ela voltava, era uma coisa assim, sabe? A gente sempre, de hoje ela não passa, hoje realmente ela vai, chegou a hora dela. Nunca era a hora dela. E aí, eu não sei, teve um determinado momento que eu tive assim, essa percepção de eu vou conversar com a família, né? Chamei o esposo dela, que era bem idoso também, chamei as irmãs, né? E parecia que todas as irmãs estavam ali, porque era uma família muito grande. E aí eu conversei com todo mundo, eu lembro que eu fiz uma reunião numa salinha pequena, né? De um pronto-socorro onde eu trabalhava, e eu falei assim, gente, tem alguma coisa, tem alguma pendência, né, na vida dela, tem alguém que ela precisa conversar, sabe, algum de vocês aqui precisa falar alguma coisa para ela, vamos pensar aqui de que forma a gente pode trazer um alívio maior, porque ela está sofrendo muito nessa situação, eu sinto que tem alguma coisa aí. E aí, o que acontece? Tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro, né, no caso aqui nós estamos na região dos Lagos, essa pessoa morava no Rio de Janeiro, na capital. Era uma irmã que já não tinha contato com ela há muito tempo, né, que elas tinham pendências aí emocionais, pendências de vida para resolver. E aí eu lembro que eu falei pro marido dela, né, para as irmãs, falei assim, olha, liga para ela, fala para ela pegar o ônibus ou vir de carro para cá hoje. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Não, pede para ela vir o mais rápido possível.
pede para ela vir, por favor. Aí pediram, a irmã chegou, esteve com ela, lúcida, orientada, conversou, papapá, foi embora. A idosa faleceu. Então, assim, são coisas, sabe, que a gente vê o tempo inteiro em hospital, a gente não quer dar crédito, a gente quer ser só racional para coisas que não tem explicações do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da ciência, não tem, tá? Mas a gente tem experiências fortes de diversos estudos, né? Com esses mesmos relatos que eu estou fazendo aqui para vocês de décadas, sabe, de centenas de anos. Então a gente precisa valorizar muito isso e a gente ouvir esse idoso, a gente ter essa, como que eu posso dizer para vocês, essa sensibilidade de estar tentando resolver, ajudar e a resolver pendências, né? Então, é possível pedir perdão, é possível perdoar mesmo que essa pessoa esteja inconsciente. Muitas vezes isso vai ser um passo para essa pessoa realmente sair do casulo e para você também ficar bem, ou para outra pessoa que esteja envolvida na situação ficar bem. Outra questão também que eu queria falar com vocês, gente, a questão das experiências de quase morte. Vocês já ouviram falar de experiências de quase morte? Se vocês já ouviram, coloquem aqui embaixo para mim. Enquanto isso, eu vou ver aqui o comentário da Cleuma, que ela colocou: cuidei de um idoso, no momento final ele ficou tão em paz que eu senti paz, enquanto a família não ficou por perto, é muito delicado. Então, às vezes a família traz muita ansiedade, essa ansiedade que a família traz não deixa a pessoa partir. Ela está preocupada em continuar aqui, né, e não abrir mão desse nosso casulo, né, porque a família não está preparada para a morte dela. Às vezes a melhor companhia não vai ser a família, infelizmente, vai ser um profissional. Ou vai ser alguém da família que esteja menos ansioso. Pessoas ansiosas diante da morte não são as melhores companhias para quem está morrendo, né? Isso é fato. Então, com certeza, Cleuma, você também trouxe uma tranquilidade para ele, né? E isso aí reverberou essa energia de paz e ele pôde partir aí ao seu lado, né? Bem, realmente sentindo tranquilidade, sabendo que ele estava na companhia de uma pessoa ali, né? Bom, em relação à experiência de quase morte, o que são experiências de quase morte? Não sei se vocês já ouviram falar. Tem gente que às vezes tem uma parada cardiorrespiratória, né? Ou sofre um acidente assim gravíssimo, fica entubado em respirador por muito tempo. E aí nesses momentos assim gravíssimos, né? Essa pessoa tem uma experiência de como se fosse ela saindo do corpo. Então essas pessoas, tem vários seriados, vocês forem procurar na internet experiência de quase morte, procura no YouTube, procura no Google, tem vários livros, vários vídeos, vários documentários falando sobre isso. A pessoa ela vai relatar o seguinte, por exemplo, né, tem centenas de casos, a pessoa teve uma parada cardiorrespiratória, ou seja, ela ficou alguns momentos ali, né, morta, né, e foi ressuscitada. Nesses segundos ali, ela tem a percepção de que ela vê o corpo dela de cima, né? Ela lembra depois ela sabe quais foram os profissionais que estavam ali, o que aqueles profissionais estavam conversando, né? O que foi feito, o que aconteceu com ela. Ela tem uma percepção, assim, muito ampla da situação que aconteceu. Mas ao mesmo tempo que ela se vê fora, ela tem uma sensação de paz, ela tem uma experiência de paz, de tranquilidade. E geralmente essas pessoas que têm essas experiências, né, que captam tudo do ambiente, dos profissionais, né, dos detalhes. Por exemplo, às vezes uma pessoa teve um acidente de carro, se teve um acidente não deu tempo, você via a cara do motorista, para você ver a placa do carro. Mas essas pessoas, elas vão relatar qual foi a placa do carro, o rosto do motorista, o que aconteceu, como que ela foi socorrida ali pelos bombeiros, quais foram os profissionais, o nome dos profissionais. Ela vai saber tudo, uma coisa que não teria como ela saber, porque ela estava inconsciente. Então, só que essas pessoas que têm essas experiências, né, primeiro, em geral, naqueles segundos ali que elas estiveram fora, vamos dizer assim, né, elas relatam isso que estiveram fora. Em geral, elas se encontram também com pessoas que foram importantes para ela, como mãe, com pai, filho, filha, né? Elas têm uma percepção melhor da vida e quando elas voltam, né, à consciência, depois elas vão ter uma vida completamente diferente da vida anterior, né? Vão ser pessoas que valorizam mais a vida, porque parece que elas têm uma pequena experiência do que seria a vida fora do casulo, né? Então, geralmente as pessoas vão falar assim, que elas passaram por uma ponte, passaram por um portal, que viram uma luz muito branca, que dentro dessa luz muito branca viu o pai, viu a mãe,
viu alguém, né, da família, alguém importante, e elas voltam pessoas completamente diferentes que perdem o medo da morte, né? Justamente porque perdem essa ansiedade diante do que poderia ser essa passagem nossa aí, né, dessa vida aqui carnal, física, para uma vida talvez aí em outra dimensão. E aí, fechando 4 coisas rápidas aqui também, né? Espero que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem gostando aí, deixe os comentários de vocês, né? Outras lições que ela traz pra gente, que ela vai falar o seguinte, que as pessoas que estão morrendo, elas são os nossos melhores, né? E as nossas melhores professoras. Por quê? São pessoas que os remorsos dessas pessoas nos ajudam, né? Porque elas vão nos ensinar, por exemplo, em relação a deixei de fazer coisas na vida que eu deveria ser feito, deixei de ser íntegra, né? Porque eu estava preocupada com o que as pessoas pensavam de mim, com o que as pessoas falavam de mim. E, em geral, elas vão ter relatos que vão trazer grande sabedoria, né? E grandes experiências pra gente. Eu lembro que na época aí do meu esposo, né? Ele tinha tido uma fase da vida assim, bem difícil, em que ele tinha tido posturas, posicionamentos assim, bem questionáveis, né? E aí eu lembro assim, que nos últimos dias de vida, especialmente assim, nos 2 últimos dias de vida dele, ele conversava muito com o sobrinho, que tinha assim, a mesma postura que ele, sabe? E ele chorava, e ele falava, e ele não via, mas ele passou a ver ele no sobrinho. E aí ele virava para o sobrinho e ele falava assim, eu olho para você e eu me vejo, porque eu me vejo com todas as posturas, com a mesma percepção de vida, com o mesmo olhar que eu tinha para casamento, para filho, para trabalho, para isso, para aquilo, e eu vejo que você está caminhando na mesma direção, então repense, porque isso não foi bom, porque hoje que eu estou morrendo eu vejo que é diferente, né? E aí sim, ele começou a falar, e ele começou a falar coisas assim que eu jamais imaginei que iam sair dele, né? Então ele fez reflexões, revisões de vida que poderiam ser muito aproveitados. Então a gente tem que aproveitar muito o que essas pessoas que estão morrendo falam pra gente, né? Evani colocou aqui que está gostando. Que bom, Evani, que você está gostando. Já estamos quase finalizando, né? Clarice colocou, é verdade, a maioria das pessoas sabe que vai morrer. Aconteceu com minha irmã, né? Estava sofrendo muito. E aí colocou, a minha sobrinha conversou com ela adormeceu, né? Acordou com os médicos no quarto e tal. Então, assim, geralmente as pessoas sabem mesmo, né? A gente que nega. Bom, outra coisa que ela fala, o principal problema de morrer é o medo de morrer sozinho, sozinha. Então, uma coisa que a gente tem que evitar, né? Claro, a não ser que essa pessoa peça, mas a maioria das vezes as pessoas elas vão querer uma companhia. Então, por que a maioria das pessoas tem medo de morrer no hospital? Porque sabem que, em geral, vão morrer ali sozinhos, né? Os profissionais estão ali olhando, por exemplo, uma UTI, mas não estão ali dando aquele suporte, né? Aquele amor, aquele carinho, né? Segurando aquela mão, sabe? Aquele abraço. Então, o maior medo das pessoas é realmente morrer sozinhas. Então, é bom que nós estejamos preparados para ser boas companhias para as pessoas que vão morrer, né? E tirando essa ansiedade enorme que a gente tem diante da morte, entendendo que a morte é uma passagem, né, para uma casa melhor, para uma vida melhor, e rever essa nossa ansiedade, essa nossa relação. Porque se você tem muito medo, você vai ficar ali, né? E aí é uma penúltima coisa que eu vou falar, pedindo para a pessoa não morrer. Isso é péssimo. Quantas vezes a gente vê, inclusive na televisão, ai, fulano lutou até o fim, fulano, você tem que lutar até o fim. Aí quando a pessoa fala assim, não, mas eu já estou preparada para morrer. Não se entregue, você tem que lutar, você tem que viver, lute por mim, lute por não sei quem, lute por não sei quem. E a gente joga um peso enorme, que embora essa pessoa esteja preparada para morrer, ela se sente culpada, porque ela vê que as pessoas em volta não estão preparadas. E ela, poxa, mas eu estou bem, eu já entendi, né, que meu momento aqui acabou, mas quem está em volta não consegue lidar. Então ela se sente culpada por ela estar aceitando a própria morte dela. Então a gente precisa diminuir a nossa ansiedade, a gente precisa aceitar, a gente precisa parar com uma coisa, uma pessoa que tem a possibilidade de tratamento e a gente está ali, né, oferecendo recursos, às vezes por conta de uma depressão, né? Sabe, essa pessoa não quer viver. Uma coisa é uma pessoa que já tem uma doença incurável, que já tem uma idade muito avançada, que já está cansada, que já entendeu que está chegando, né, a última fase dela de vida, e a gente está ali forçando, querendo que essa pessoa, que ela, sim, não aceita a morte dela porque a gente não sabe lidar com a morte. E isso é uma questão muito séria, tá? Por último, né,
a gente tem que aprender a trabalhar o desapego, né, gente? A gente precisa aprender o desapego, a gente precisa aprender a deixar ir, sabe? Todos nós teremos o nosso momento, todos nós. Infelizmente, eu vejo assim, muito cuidadores de idosos com demência, sabe? De idosos com câncer e tantas outras complicações que quando vai chegando no final da vida, essas pessoas elas vão se agarrando ao invés de ir soltando. Claro que a gente entende até psicologicamente o cuidador, a cuidadora deixa de viver a própria vida para cuidar do idoso, né? Deixa marido, muitas vezes, deixa filho, deixa trabalho, vive em função desse idoso. Então, quando percebe que esse idoso está partindo, começa a se agarrar. Claro, pelo valor sentimental que esse idoso tem, é óbvio, né? Mas também porque perdeu a razão de viver, perdeu os papéis, né, sociais. E aí se apega muito, a gente precisa começar a desapegar das pessoas, a amar, a querer perto, mas entender que essas pessoas se vão, né? E a gente conseguir soltar, conseguir entender quando estão chegando esses momentos. E para entender quando estão chegando esses momentos, eu tenho alguns vídeos no YouTube, né? Falando sobre morte, falando sobre cuidados paliativos. Vocês podem jogar lá no canal do YouTube Juliana Benevides. Morte, a Juliana Benevides, cuidados paliativos, que vocês vão aprender sinais. Tem um vídeo lá, 10 sinais, né, do idoso que está morrendo. Tem vários vídeos meus lá falando sobre esse assunto. Então assistam, vocês vão aprender a ter um tato melhor, a lidar melhor, como ajudar as pessoas que estão morrendo. Tem um vídeo falando sobre isso também, que a gente precisa entender os sinais, independente do que um profissional, que alguém vai falar pra gente. A gente precisa treinar nosso olhar, nossos sentimentos, nossa percepção para perceber quem está morrendo. E aí a gente poder acolher, poder oferecer nosso apoio, poder estar junto ali, sendo uma boa companhia, tá bom? Boa noite, cuidadora Irani. Boa noite, Aline. Ai, Aline diferente. Aline Stefânia. Nossa, eu nunca tinha visto a Aline escrever assim. Que legal, que bonito. Parabéns pelo seu nome, Aline. Gostei de ver, não conhecia. Gente, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da live. O que vocês acharam da live de hoje? A Helena colocou aqui que gostou, né? Quem mais gostou? Vocês gostaram desse assunto? Como eu falei, é um livro assim interessante, né? Tem uma parte do livro, como eu falei, tudo que eu falei para vocês são coisas que, independente de nossas crenças espirituais ou não, acontecem. Independente de qualquer profissional de saúde que vocês forem conversar, vão te falar dessas coisas que acontecem. Sabe, o idoso que pede para tomar um banho no chuveiro. E aí, Cleoma deve conhecer essa, com certeza. O idoso está há 1000 anos tomando banho no leito. E aí pede para tomar um banho no chuveiro. Aí toma um banho no chuveiro, passa 1 hora ele morre. Eu já vi assim coisas, sabe? Idoso pede para falar com o filho. Aí a gente chama o filho vem, o filho dá com as costas, dá 5 minutos, o idoso morreu. Eu tenho tanta experiência assim, gente. Eu já olho para a pessoa, eu já sei quando ela está morrendo. Às vezes, por mais que todas as pessoas falam, não, fulano melhorou, tá ótimo. Eu olho assim, eu falo, não tá ótimo, não. Na verdade, está nesse momento de paz, de aceitação, mas é hoje, sabe? Eu já sei, eu já me preparo, eu já sei tudo. Então, assim, a gente vai, tudo entre aspas, né, gente? Falar que eu sei tudo também, mas assim, que eu tenho uma boa experiência, uma boa percepção que quem está morrendo, eu tenho. Eu tenho um olhar treinado, eu tenho minha percepção treinada para isso, que à medida que a gente vai se abrindo, a gente vai ouvindo, é como eu falei. Às vezes uma pessoa te faz um pedido, diz que quer falar alguma coisa, aí você não dá crédito, aí daqui a pouco aquela pessoa morre. Aí você vai aprendendo com isso. Então hoje eu fui aprendendo. Quando um idoso vem e fala, eu quero comer isso, eu quero aquilo, eu quero um banho, eu quero pegar um sol. Eu já estou treinadinha ali para saber que aquilo ali é um último pedido, entendeu? E aí eu vou lá e, na medida do possível, eu tento ajudá-lo, né, a realizar esse último desejo. Maria Helena colocou que gostou muito. Maria Helena gostou de me ver. Saudade de você, Maria Helena. Morrendo de saudade de você. Maria Helena também é uma das minhas primeiras seguidoras. Fátima Oliveira, boa noite, Juliana. Gosto muito de lhe acompanhar. Acho ele muito sábio, humana. Ô, Fátima, obrigada, né? Obrigada. Nós estamos aí na estrada, né? Todos nós na estrada. Eu sou muito grata a Deus, assim, por todas as dificuldades que eu passei. E eu sempre posto, inclusive hoje, salvo engano, hoje ou ontem, acho que foi hoje, que eu coloquei uma postagem sobre isso, inclusive uma frase da Elizabeth, né? Que todas as coisas que a gente passa na vida são oportunidades de aprendizado. Eu sou uma pessoa com 300 milhões de defeitos, né? Quem convive comigo sabe. E eu convivo até com poucas pessoas também. Inclusive, eu sou uma pessoa pouco sociável, por mais que vocês possam imaginar que eu sou uma pessoa, por ser comunicativa, né? Que eu sou uma pessoa de muitas amizades. Eu não sou uma pessoa... Tem inúmeras, centenas de pessoas que me amam e que eu amo também.
mas minhas relações, assim, são poucas, né? Meus seguidores mais antigos sabem disso. E tem meus defeitos, tenho minhas... Mas eu tento, assim, aprender com a vida, sempre, principalmente com as experiências mais dolorosas, né? Então, Deus, a divindade, me deu a oportunidade de passar por muitas experiências muito difíceis, umas vocês sabem, outras não, e que foram me transformando, que estão me transformando ao longo do tempo. Então, tudo que eu vou aprendendo, eu venho aqui, eu vou refletindo com vocês, né? A gente vai caminhando junto, nós vamos aprendendo juntos, né? E eu acho que o objetivo da vida é esse, é a gente aprender, a gente caminhar e a gente crescer, até que chegue o momento que nós já estejamos, já tenhamos atingido o nosso aprendizado, né? E aí essa casca aqui, esse casulo não sirva mais e a gente possa realmente partir como borboleta, né? Partir para uma vida na eternidade, não é verdade? Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Bom, gente, é isso. É essa live. Eu quero pedir a você que gostou, né? Você aqui no Instagram. A live vai ficar no IGTV, disponível. Daqui a 2 minutinhos, você clica lá, curte, deixe seu comentário, diga pra mim o que você achou da live. Aqui no Face também, compartilhe, marque as pessoas, você que chegou no final, assista depois do início. E quem vai assistir no YouTube também, né? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, diga se você gostou. Convide outras pessoas para o canal, isso é sempre muito importante, tá bom? Um beijão para vocês, gente, que vocês tenham uma excelente noite. Uma noite de paz, com bons sonhos, né? E que aos pouquinhos a gente possa ir aprendendo a lidar melhor com esses temas, né? Que são tabu, que são mais difíceis, mas que são necessários para a gente estar pensando, para que a gente possa justamente viver uma vida melhor, já que a gente sabe que um dia a gente vai partir. Então, se um dia a gente vai partir, vamos aproveitar o nosso hoje, amando. E aí eu quero só fechar uma frase rapidinho, que eu já ia esquecendo, né? Da Elizabeth, que ela fala o seguinte, né? Assim sendo, amem-se uns aos outros agora, pois nunca sabemos por quanto tempo seremos abençoados com a presença daqueles que nos deram a vida. Não importa quão imperfeitos sejam nossos pais. Então, assim, se hoje você tem os seus pais, né? Ou se hoje você tem uma outra pessoa, talvez não seja seus pais, talvez seja o seu esposo, talvez seja um amigo, talvez seja alguém que você ame muito, né? Ame hoje, perdoe hoje, se reconcilie hoje, tá bom? Porque a gente não sabe até quanto tempo nós teremos as pessoas que nós amamos e nós não sabemos até quanto tempo, né, nós estaremos aqui, tá bom? Então que fique essa mensagem para vocês. Um forte abraço e até a próxima live. Tchau, tchau.